Olá pessoal, nós vamos agora falar sobre os transistores. Pessoal, antigamente quem fazia a função dos transistores eram essas coisinhas raras aqui, as famosas válvulas, tá bom? Elas faziam a função que os transistores fazem hoje. Estas válvulas elas conseguiam emitir uma alta potência e trabalhar com uma alta voltagem. A grande vantagem destas válvulas em cima dos transistores era apenas a capacidade de trabalhar com grandes potências, tá? Apesar que hoje nós já temos transistores que também fazem isso muito bem. O foco que nós vamos dar em cima do próximo transistinho aqui, olha só. Esse daqui é um transistor BC547, tá bom? Eu peguei essa foto aqui que a pessoa está segurando para você ter uma noção do tamanho que ele é, comparando com uma válvula. Aquela válvula ali era bem maior e hoje nós temos esse transistor aqui que trabalham super bem dentro dos eletrônicos. Nós temos menores ainda, tá? Hoje em dia nós usamos esses BCs 547 aqui para aparelhos eletrônicos, mais aparelhos eletrônicos de casa, tá? Não é muito usado em aparelhos automotivos, mas a função é a mesma, tá bom? A função é a mesma, só basta você identificar se ele é NPN ou PNP. Aqui eu tenho um esqueminha elétrico que usa o BC547 e é nesse esquema elétrico aqui que você vai entender como que um transistor pode atuar. Um transistor ele pode atuar de diversas formas diferentes, usando as mesmas propriedades, tá? Usando as mesmas características. Então vamos, como é o correto, vamos começar pela bateria. Nós temos aqui uma bateria, simbologia de uma bateria de 12 volts, onde o negativo já está aterrando o resistor de 4K7 e também aterrando aqui a outra ponta do transistor BC547 e também o negativo do LED, tá? Aqui nós temos duas chavinhas, ó. Dê uma olhada. Aqui está escrito farol e motor, mas vamos considerar que isso daqui são apenas dois LEDs. O transistor funciona basicamente desta forma. Quando eu fechar a chave aqui, o sinal positivo que vem por aqui, ele vai passar pelo resistor de 10K. Como aqui na frente eu tenho mais um resistor de 4K7, eu vou ter então esse positivo percorrendo até o terra com duas resistências em paralelo e, consequentemente, a voltagem não será mais 12 volts. Para que eu possa pegar a voltagem intermediária, é colocado então a base do transistor entre os dois resistores. Assim, eu consigo controlar a corrente que vai nesse transistor. A propriedade principal de um transistor, preste bem atenção no que eu vou te ensinar agora. A propriedade principal de um transistor é conseguir amplificar em até 100 vezes a corrente aplicada à sua base, tá? Esta daqui simboliza a base deste transistor BC547. Vamos supor que depois que os 12 volts percorreu o resistor de 10K, sobrou para mim aqui apenas 1 volt. Vamos trabalhar então com a voltagem que o LED precisa, 3 volts. Vamos supor que sobrou aqui para mim 3 volts. Só que sobrou 3 volts tão pequeno, com tanta corrente baixa, com uma corrente tão baixa, que se eu colocasse esse LED diretamente aqui nesse resistor, o LED não conseguiria acender. Porque apesar de eu ter aqui os 3 volts, eu tenho os 3 volts com uma corrente, ou seja, com uma amperagem altamente baixa. Então, o que é feito? A função do transistor aqui agora, ele recebe na base, vamos supor aqui 3 volts por 0,5 mA, que não seria o suficiente para acender este LED. Ele pega essas 3 volts e ele vai liberar para mim
os mesmos 3 volts aqui do outro lado, tá? Só que com até 100 vezes mais de corrente. Ou seja, se eu aplicasse aqui 0,5 volts, 0,5 ampere por 3 volts, ele conseguiria manter a tensão de 3 volts na saída, mas multiplicar para mim até 100 vezes a corrente. Olha só que coisa interessante agora. E através desta propriedade é possível nós controlarmos circuitos eletrônicos com um simples sinal na sua base. Então, se nós aplicarmos aqui agora os 3 volts, ele passaria a ligar esta linha deste LED aqui ao terra, fazendo com que este LED viesse a acender com um sinal quase que inútil aqui em sua base. A eletrônica ela consegue ser muito, mas muito sensível. Ele consegue trabalhar com voltagens muito abaixo de 1 volt, tá? Então, quando se trata de eletrônica, a eletrônica não se limita a 12 volts ou a 1 volt. A eletrônica pode trabalhar com 1 volt dividido por 1 milhão, ou que seria alguns microvolts. A eletrônica pode trabalhar com 1 volt dividido por 1000, que seria milivolts, tá? Então você vai ter que se acostumar com estas novas propriedades do transistor de trabalhar com voltagens muito baixas para controlar voltagens mais altas ou controlar drivers que vão aqui na frente que consomem mais. Então vamos fazer uma recapitulação. O transistor, a propriedade principal dele é amplificar a corrente. Como que ele faz isso? Neste caso aqui, ele ligaria o LED e o LED acenderia. Mas se eu colocar diretamente o positivo sem esse resistor, sem esse LED aqui, se eu aplicar 1 ampere aqui, ele vai deixar sair 100 ampere do outro lado, desde que exista 100 ampere disponível na bateria, tá? Então nós conseguimos amplificar uma corrente através da fonte de potência, aplicando esta corrente na base de um transistor. Esses transistores eles são usados em amplificadores de som, eles são usados em osciladores, em fontes, em quase tudo que existe hoje em aparelhos eletrônicos. Dentro dos módulos de veículos, eles são altamente usados, tá bom? Então vamos falar mais uma vez, que eu quero que você grave isso. A propriedade do transistor, usamos aqui como exemplo, BC547, é amplificar a corrente. Se eu aplicar aqui na base dele 10 mA por 1 volt, ele vai deixar sair do outro lado 1 volt por 100 mA, desde que esses 100 mA estejam disponíveis na linha da fonte da bateria, tá bom? Se existir esta disponibilidade aqui, ele vai fazer essa amplificação. Não importa se aqui no coletor do transistor está entrando disponível aqui 100 ampere. Se eu aplicar 10 mA aqui, ele vai me deixar sair 1 ampere do outro lado, tá? Não importa se aqui tem 100 ampere disponível, ele vai amplificar aquilo que foi aplicado aqui na sua base. E os resistores, neste caso aqui, estão aqui para poder diminuir a corrente que alimenta a base, porque a base de um transistor BC547 ela tem um limite de corrente muito baixo. Ela não pode trabalhar com uma corrente alta, porque senão ele queima, ele vem a danificar o transistor. Então existe todo um cálculo técnico em cima desta peça. Existe uma folha de dados onde vem pronto quais são as voltagens e as tensões que cada transistor suporta, tá? Você vai encontrar aí no Google como database, datashare, que é a folha de dados dos componentes. É só você digitar lá BC547, você vai encontrar quanto que ele aguenta de voltagem na base por quanto de corrente, e quanto que ele aguenta também trabalhando com coletor e emissor, que seria a
aqui, pessoal. Pessoal, hoje sobre os transistores, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, pesquisem um pouco mais. Vou procurar deixar aí abaixo do vídeo, como sempre, um material complementar. E a partir de hoje, quando se falar em transistor, eu quero que você entenda que ele serve para diversas coisas, inclusive oscilar fontes. Também pode ser usado para amplificar áudio, que são os amplificadores de potência. Mas a propriedade principal de um transistor é aumentar a amperagem que é aplicada à sua base em até 100 vezes. Tá bom? Até a próxima e até mais.